se Deus mandasse você sair de algo que você construiu? O que você faria? A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez na sua vida, eu te convido a se inscrever pra fazer parte da nossa família. Aqui a gente fala sobre vida cristã e só falta você. Hoje eu quero contar uma história de algo que Deus usou pra me tratar em muitos aspectos e em muitos pontos e que foi realmente um amassador de ego com força. Em 2013, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade, eu tinha mais ou menos meus 18 anos e eu lembro que eu tinha feito um propósito com Deus, já que eu não trabalhava na época, de chegar um pouquinho mais cedo na faculdade e orar lá na faculdade, pelas pessoas, por salvação. Então eu chegava na faculdade todo dia um pouquinho mais cedo, como não tinha amigos. Eu já falei isso no outro vídeo, que você pode assistir aqui. Não tem a ver com essa história, mas eu falei um pouco disso sobre relação à amizade, e eu não tinha ninguém pra conversar ainda. E então eu chegava, ia pro banheiro, me trancava no box e ficava lá orando. E num ponto das minhas orações era que eu pedia pra Deus me mostrar as pessoas que ele tinha preparado pra estar junto comigo pra empreitada que ele tinha pra Belas Artes. Porque realmente eu queria muito ter um ponto ali de estudo da Bíblia, de cultos, e eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Depois de algum tempo ele me mostrou, então nós éramos em 3 pessoas, onde a gente começou a liderar. As coisas começaram a crescer de uma forma muito legal. Num culto a gente tinha 4 pessoas, no próximo a gente tinha 10, no outro a gente tinha 15, no outro a gente tinha 30, a gente já chegou a ter quase 50 pessoas num culto normal de faculdade durante a semana. E começou a extrapolar de uma forma tão grande pra fora da Belas Artes, que a gente começou a ter que fazer eventos fora da faculdade. Então a gente começou a fazer eventos no Parque Ibirapuera. No primeiro foi bem pouquinho, a gente tinha o quê? Umas 15 pessoas, 10 pessoas, menos até. No segundo a gente tinha 50 pessoas, no outro a gente tinha 100 e tantas pessoas, e os números iam crescendo, até que virou num ponto de virar um ministério, assim, o negócio tava realmente muito grande. E tava realmente numa fase muito boa. Só que comigo começou a acontecer alguma coisa, que é um sinal majoritário de quando você está fazendo alguma coisa que não era pra você fazer naquele momento. Ou de que você está insistindo em algo que era pra você já ter largado, porque você já fez o que você tinha que fazer, que é quando o fardo começa a pesar. Eu falei sobre isso no vídeo que eu contei como foi parar de trabalhar com crianças, né? Por que eu parei de trabalhar com crianças? E eu vou deixar esse vídeo aqui pra você assistir depois, que foi a mesma situação, foi bem próximo até uma coisa da outra, que eu comecei a sentir um fardo muito grande. E o fardo de Jesus é leve, o fardo da responsabilidade, obviamente que ele tá lá, é presente. Mas quando você tá fazendo as coisas e está realmente no centro da vontade de Deus, é um lugar onde você sente paz, é um lugar que você não sente peso. E eu não tinha mais isso. E eu lembro que Deus começou a me mostrar de várias formas que o meu tempo tinha dado. E eu lembro que eu lutei muito com Deus, porque eu ficava, Deus, o Senhor tá muito louco. E realmente é muito difícil, a gente quer ficar jogando a culpa pros outros, nunca é você que tem que tomar uma decisão, uma atitude. Só que aquilo que eu fazia com prazer e com alegria não tava acontecendo, e até a nossa convivência, né, dos 3 líderes, não era mais a mesma. Era sempre discussão, era sempre desentendimento, não era mais a mesma coisa, não fluía mais do mesmo jeito. E eu tava sendo Jonas pra vida deles e não tava sabendo, né? E aí eu lembro que eu conversava com os meus pais, e meus pais começavam a falar, filho, acho que Deus tá te falando alguma coisa, Deus tá te mostrando alguma coisa, você tem que prestar atenção e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Talvez seu tempo acabou, talvez você já fez o que você tinha que fazer, tá na hora de você partir pra outra coisa, pra eles frutificarem naquilo que eles têm que fazer lá e pra você somar, porque às vezes você precisa separar pra atingir mais gente, né? E aquilo que você viveu naquele ministério, naquela situação, vai ser a base pra você conseguir trabalhar bem. E eu lembro que eu insistia, eu falava, não pode ser. Eu lembro que eu conversei com o pastor Lenilson, que era meu pastor na época, e eu lembro que eu falei, pastor, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, me dá um conselho aqui. Eu lembro que a gente conversou no carro dele, foi incrível, porque primeiro que foi a primeira vez que eu me senti pastoreado, eu tenho um carinho enorme por ele por causa disso, porque ele realmente se mostrou um pastor que me cuidou, que tava ali comigo, e isso foi muito especial pra mim, e ele conversou muito tempo comigo, e ele acabou reforçando aquilo que meus pais estavam falando já, e aquilo que eu entendia que Deus também tava falando pra mim, que era, olha, eu entendo que é Deus mostrando que o seu tempo acabou, que você tá insistindo, que você tem um carinho, obviamente, porque você participou do começo, foi algo que você viu crescer, mas assim, acabou o teu tempo, bonito. Eu ainda fiquei algum tempo de oração, fiquei, não, estão todos errados, eu vou orar, vou ficar um tempo orando, porque Deus vai me falar a verdade, que eu me afastei até deles. Não digo isso como algo que você tem que fazer, porque eu acho realmente que não foi correto. Eu me afastei deles nesse tempo, eu não queria conversar com eles, porque eu não queria ser influenciado, porque eu tinha um carinho, eu tinha um respeito, eu tinha uma relação de amizade com eles, não era só em relação à liderança, era uma relação também de amizade, e eu não queria ser influenciado. Obviamente que eu podia ter feito de outras formas menos agressivas, poderia, mas eu não tinha cabeça pra isso, não tinha maturidade pra isso. Lembra que eu tinha uns 19, 20 anos, então eu fiz errado. E aí depois desse tempo que eu orei, Deus realmente confirmou que meu tempo tinha acabado, eu cheguei neles, conversei, né, com os outros co-líderes, e eu conversei e eu estava ali me desligando da liderança daquele ministério, e foi um tempo muito difícil, aquela conversa foi muito difícil, eu lembro como se fosse ontem, que a gente estava ali no espaço que tem fora da Belas Artes, na frente do estacionamento, e a cara deles era uma cara de tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E eles comentaram isso, nossa, mas por que você sumiu essas 2 últimas semanas? A gente queria
queria ter conversado com você. Enfim, eu lembro que esse ponto da saída foi uma coisa que acabou ficando mal explicada. Eu lembro que depois de algum tempo que a gente foi realmente se entender. Hoje, graças a Deus, não tem animosidade nenhuma entre nós. Mas naquele momento, como as coisas não foram feitas por mim da forma como deveriam ter sido feitas, com a transparência que deveria ter sido feita, obviamente que ficou alguns resquícios de coisas, de mal entendidos ali que não precisavam. Mas o principal foi a minha dor e a minha frustração de Deus ter me dado esse direcionamento. Porque eu estava orando desde o começo. Então esse era o meu argumento pra Deus. Era o meu ministério. Quem orou na faculdade durante 6 meses fui eu. Quem fez ato profético doido fui eu. Um dia eu posso até contar essa história pra vocês. Não compensa contar agora nesse vídeo. Mas assim, fiz um negócio muito doido. Deus direcionou. Depois que a gente cresce, a gente perde um pouco da ousadia. Então eu entendo isso. Mas hoje realmente eu não faria a mesma coisa de novo. Mas só se realmente Jesus assim personificasse na minha frente pra fazer de novo. E esse era o meu argumento com Deus em todo momento. Eu fiz meu ministério. Meu filho. E eu me contradisse até daquilo que a gente mesmo falava. A gente pregava muito que o nosso objetivo era formar novos líderes, para que as coisas fossem sustentáveis. A gente não queria, depois que acabasse a faculdade, ter que ficar voltando na faculdade para fazer culto. A gente queria ter formado pessoas dos outros semestres para que eles continuassem. Já que as coisas estavam saindo da faculdade, estavam tomando outras proporções, então o nosso plano era, a gente vai focar nas coisas de fora e o pessoal vai conseguir tocar o barco aqui de dentro. Porque a gente vai ter formado as pessoas, a gente vai ter direcionado as pessoas, e eles vão direcionar outros e as coisas vão se sustentar. Porque essa é a questão do reino, não é o nosso nome. É o reino de Deus que vai ser levantado. E nesse ponto de eu estar em conflito com Deus, tudo isso que a gente mesmo falava, eu jogava fora. Porque dane-se o reino, era o meu ministério. Dane-se o ministério sustentável com formação de líderes. Eu era o único capaz de fazer. E por que eu tô aqui expondo essa história pra vocês? Porque muitas das vezes a gente que é líder, principalmente, a gente tem muito essa possessão daquilo que a gente faz e a gente acaba achando que é nosso. E a gente perde a visão de reino. E eu li o Formador de Heróis, eu não sei se já vai ter saído a resenha dele aqui no canal. Se já tiver saído, eu vou deixar aqui no card pra você assistir. E enquanto eu tava lendo esse livro, realmente a minha visão e a minha percepção de liderança mudou muito. Olhei assim, eu fiquei, meu Deus, eu sou um cocô mesmo. Porque a gente fica muito pensando no nosso reino, naquilo que você é bom, naquilo que você tem que fazer. E a gente esquece que a gente não tá fazendo pra nosso nome aparecer no final, brilhando com estrelinhas. A gente tá fazendo pra o reino de Deus crescer. E aquela minha visão errada de meu filho, ninguém vai conseguir fazer porque é o meu filho. Eu que orei, eu que fiz, eu que paguei o preço, era completamente oposta à visão de reino, de entender que, cara, eu vou passar, eu vou morrer. E não só em relação a morrer, em relação a passar mesmo. Um dia Moisés sai pra Josué aparecer. Um dia Elias sai pra Eliseu aparecer. Isso acontece na Bíblia várias vezes, como as pessoas preparam isso. Até no próprio caso de Jesus. Um dia Jesus saiu de cena pros discípulos assumirem a cena. É muito importante você ter essa visão realmente de reino e não do seu nome brilhando. Bem que no caso de Jesus, é o nome dele que brilha porque, né? Motivos óbvios. Eliseu, a gente até tem a constatação de que ele pediu a porção dobrada do Espírito e ele recebeu. A gente tem 7 milagres relatados de Elias e 14 de Eliseu. Ou seja, Eliseu acabou fazendo coisas maiores do que Elias fez. Isso quer dizer que Elias foi menor? Não, quer dizer que ambos trabalharam pro reino de Deus e conquistaram aquilo que eles tinham que conquistar com o propósito que eles tinham para aquele momento. Demorou pra entender isso, viu? Porque por muito tempo eu ainda tinha essa concepção de eu era a única pessoa capaz de fazer as coisas. Se eu paguei o preço de oração, se eu paguei o preço de jejum, é meu, ninguém pode fazer, só eu sou capaz. E não é assim. As coisas no reino de Deus são feitas em conjunto e são trabalhadas em conjunto. A gente tem que parar com essa concepção de competição dentro do reino de Deus, porque ele não existe. E eu lembro que a forma como aconteceu toda essa saída, até talvez por causa desse meu sentimento, porque eu conversei com os meninos e eu ainda tinha essa coisa dentro de mim. Eu tinha ódio do que Deus tinha me mandado fazer, porque eu ficava, eles não têm capacidade de fazer o que eu faço. Eles não têm capacidade de conduzir esse negócio. Eles vão destruir tudo. Eu, de verdade, gente, de verdade. Eu olhava pra Deus e falava, isso vai acabar, porque eu tô saindo e eles não vão conseguir seguir. Quem era a voz da experiência era eu. Quem era a pessoa que o pé no chão era eu. As coisas vão desandar porque eu não tô mais lá. E isso foi por meses. Isso, gente, gerou uma animosidade entre nós, esses 3 principais que eram líderes, por muito tempo. Tipo, a gente se afastou muito naquela época. Graças a Deus, hoje, a gente se resolveu nesse aspecto. O filho era de Deus, não era meu. Deus me usou como uma babá pra cuidar do filho dele naquele momento. Então agora eu tinha outro filho dele pra cuidar. E esse filho, ele ia dar um jeito de cuidar. Ele ia continuar cuidando. Porque independia de mim. E quando eu comecei a entender isso, foi quando eu comecei a ficar aberto pro perdão em relação a todas as situações que aconteceram no final. Não foi tranquilo, não foi uma transição tranquila. Graças a Deus, eu fico muito feliz hoje de poder, sei lá, mandar um recado pra qualquer um desses 2 outros líderes e saber que não vai ter animosidade entre a gente. E o ministério foi pra frente, o ministério continua lá, eles estão frutificando. Hoje eu olho pra trás e eu fico, graças a Deus, porque não dependeu do Daniel. Porque se tivesse dependido do Daniel hoje, com o meu entendimento real que eu tenho sobre isso, eu ia ficar frustradíssimo. Eu ia ficar, meu Deus, eu não quero sair de alguma coisa e as coisas
acabarem. A mesma coisa nos meus cargos de liderança na igreja. Eu não quero, quando eu passar, que as coisas desandem e descambem, como acontece em todas as vezes, por exemplo, na liderança de jovens aqui na igreja. Que quando um líder sai uma renca de jovens junto atrás. Eu não quero ser essa pessoa que, quando eu sair da liderança, quando o meu tempo acabar, eu leve embora também um monte de gente. Não, eu quero que as pessoas estejam fixas em Jesus, não em mim. Com pessoas que entendam e tenham a maturidade de entender que as coisas passam. Porque o reino é mais importante do que o meu nome. O reino é mais importante do que as minhas conquistas. E as minhas conquistas são pro reino. E são conquistas pequenas. Eu quero que as pessoas que vierem depois de mim conquistem coisas maiores pro reino. Não pro nome delas, mas pro reino. E eu falei do livro, né, do Formador de Heróis, porque ele continuou reforçando algumas coisas que ainda eu precisava. Sabe algumas arestazinhas que eu precisava ainda tirar? Que eu ainda me pegava muito falando, ai, os meus jovens, o meu ministério. Cara, eu não tenho nada. Eu tenho só Deus, então eu vou fazer as coisas que eu puder fazer nessa vida direito e com tudo que eu puder fazer pra Deus, pra que pessoas conheçam a Deus, pra que o reino seja expandido. Eu te convido a pedir ao Senhor essa visão de reino, de que não é a sua bolha, de que se o outro brilhar, a sua luz vai ser ofuscada. Meu amigo, no final das contas, é a luz de Jesus que tem que brilhar. Se o outro tá brilhando a luz de Jesus e você também tá brilhando a luz de Jesus, que bom! São duas luzes fortes de Jesus brilhando no lugar onde tem trevas. Competição não cabe no reino de Deus. Nós estamos juntos, trabalhando juntos para um objetivo único. Por isso que não tem essa de líder ficar puxando o tapete um do outro. Eu coloquei uma vez no Twitter, eu realmente percebi isso. Pessoas que vinham querendo puxar meu tapete, sabe? Você já deve ter percebido isso. Eu não tô falando porque eu sou a melhor pessoa do universo, que não é eu. Não, mas eu percebi isso. Nossa, como a pessoa ficava triste quando eu conquistava alguma coisa e como a pessoa só queria que ela conquistasse. E o tempo todo dava indiretas e falava coisas como assim, você não pode ter alguma coisa grande, só eu posso ter. O meu tem que bombar, o seu não. A gente tá trabalhando com o mesmo patrão, raio que parta. Se tu tá ganhando, eu tô ganhando. Se eu tô ganhando, tu tá ganhando, cara. Você tá entendendo como não convém, como não tem sentido uma visão dessa? Porque no final de contas, é tudo o mesmo patrão, gente. Se tu tá ganhando, eu tô ganhando. Se você tem um canal, por exemplo, falando nessa questão de canal, se você tem um canal muito maior que o meu, graças a Deus, eu tô ganhando junto com você. Se eu ganhar inscritos, você também tá ganhando junto comigo. Porque não tem essa coisa da minha luz brilhar mais, eu aparecer mais. Não, quer dizer que a gente tá conquistando pro mesmo patrão. Quer dizer que no final das contas é o reino que tá ganhando. Então que Jesus nos ajude, principalmente nós líderes. Por que eu tô falando líderes? Porque a gente é muito tentado a querer tratar as coisas como pessoal. Você orou, você pagou o preço, você jejuou, você não fez mais sua obrigação. Era pro reino e você conquistou pro reino. Agora você vai ter que conquistar em outro lugar. Talvez você vai ter que passar pelas mesmas situações e começar algo do zero. Amém. Mas é o reino que vai ganhar. Aquilo que você conquistar não vai ser pra você. Você vai se alegrar sim. Porque quando o reino ganha, a gente ganha também e a gente fica muito feliz com isso. Mas não quer dizer que o outro que talvez vai continuar aquilo que você começou, tá querendo ofuscar você ou tá querendo te passar a perna. Quer dizer que agora é o tempo dele, então você prepare as pessoas, comece a ter essa concepção de formar heróis, de formar pessoas que vão continuar aquilo que você começou e não pelo simples fato de querer continuar aquilo que você começou, mas que você entende que um dia você vai passar. E para que o reino conquiste, a gente precisa de gente trabalhando. E aí, pra gente ter gente trabalhando, a gente precisa preparar e treinar essas pessoas. E, meu Deus, eu estou muito empolgado, eu não queria nunca acabar esse vídeo. Mas se vocês quiserem continuar conversando sobre isso, a gente pode continuar conversando nos comentários. Se você gostou dessa mensagem, não esquece de deixar o like, que ajuda bastante o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ele vai divulgar pra mais gente. Beijo grande, Deus abençoe, que Deus nos ajude e tchau, até o próximo.